Olá, pessoal. Sou eu novamente, Ivanilson Ribeiro, fundador da comunidade Delphi Masters. Estou aqui para apresentar a nossa primeira aula, Delphi Fundamentals. Tá? Será a primeira aula de 12 aulas durante 12 semanas, às quartas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Espero você nas próximas aulas também. Vamos aproveitar esse conhecimento e vamos estudar para salvar e passar. Um grande abraço, boa sorte para todos. Então, a gente vai trabalhar agora nessa primeira aula, Delphi Fundamentals. Delphi Fundamentals fala um pouco da linguagem, um pouco do que é o Delphi, what is Delphi, Delphi, né? É um ambiente de rápido desenvolvimento, com ferramentas visuais e componentes de design, de UI. Temos que ter uma linguagem extremamente ocupada, né? Que é legal, porque a gente cria variável lá e diz o tipo, né? Diferente tipo do PHP lá, que tu cria uma variável, ela pode ser string, pode ser integer, depende do que tu colocar lá dentro. Aqui não, a gente evita muito erro de execução, porque a gente diz o tipo, inteiro, string, open. É uma linguagem orientada a objetos, também, todos sabemos disso, né? Que suporta todos os recursos de orientação a objetos, capturamento, herança, polimorfismo, e é um ambiente também de desenvolvimento multiplataforma, né? Que é o cross-platform. Pode usar usar o Delphi para fazer aplicativos Android, aplicações Windows, iOS, macOS, Linux, né? Acredito que alguns já devem ter desenvolvido alguma coisa nesses ambientes também. O segundo tópico que nós falamos, ele fala sobre a estrutura de um programa em Delphi. Então, a estrutura básica de um programa em Delphi é que a gente vai usar uma questão de uma aplicação console, né? Uma aplicação mais básica, se possível. A gente tem as palavras-chave que a gente tem que ter lá no código do Delphi. Pode ver aqui, ó, esse programa ele tem uma sintaxe, né? Usa a palavra-chave program, que é a declaração que aqui define o ponto de entrada. Eu tenho a cláusula uses, né? Todo mundo que programa deve sabe que a gente precisa declarar no use as unit, as bibliotecas que a gente precisa de portar para dentro dessa unit, desse programa que nós estamos desenvolvendo aqui. E o famoso backend, né? De Pascal, famoso. Esse exemplo básico aqui é o Hello World, né? Uma aplicação console que ela escreve no console Hello World, né? Hello World, né? É praticamente aqui quem é do tempo das antigas como eu, assim, se for aí, do Pascal, né? Write LN, para escrever na tela, na época que era o DOS. Aí aqui eu vou só confirmar essa explicação bem básica. O programa, ele declara o nome do programa. O use, ele importa aqui essa unit system últimos, que ela contém algumas utilitários do sistema. E ela que permite que eu declare lá o write LN, que é escrever no console ali. O begin end ele marca aqui o início e o final do código do executável. Então, mas pode ver que é um end ponto, né? Sempre uma unit ela termina com end ponto. E o write LN é a saída do console, a saída do texto no console. Continuando aqui na parte de Delphi Fundamentals, a gente vai trabalhar aqui e falar um pouco sobre variáveis e tipo de dados. Nós sabemos que o Delphi suporta múltiplos tipos de dados. E aí, sabemos que são os mais simples, que é o integer, o boolean, char, real, double, inteiro, né, booleano, que é o true ou false, char, né, também, real, e o double, que é para números fracionados aqui. As strings são bem interessantes. Eu até fiz uma parte sobre string aqui, mais detalhada. Vou tentar falar mais um pouco depois sobre ela. Porque nós temos eu vou toda uma evolução em cima da plataforma do Delphi. Short strings, length string, wide string e Unicode string. Eu estava revisando isso aí, é bem interessante, que eu vi a partir do Delphi 2007 uma alteração em relação ao comportamento de string. Né? A gente passou a trabalhar com Unicode string, e antes era antes string. Tipos estruturados, que é o array e o reference, né? A gente usa também bastante, acredito, em sistema. Esses tipos estruturados são muito úteis. Tem tipos de ponteiro, que é referência a localizações de memória, locais de memória. E object types são as classes de interfaces, né? Que isso a gente praticamente usa sempre. Né? A gente usa a Delphi não trabalhar com OP, é estranho, né? Praticamente não usar o recurso da ferramenta. Até mesmo porque ele, internamente, é todo programado em OP. Então, temos que usar classes, usar interface. Se você está programando no Delphi atual, você tem que usar muito interface. A interface ajuda muito a organizar, facilitar o código, a controlar, a gerenciar a memória lá.
ela destrói os objetos de memória lá no final, né? Ela limpa a memória, tá bom? Aí aqui eu vou falar um pouco dessa parte que eu falei para vocês sobre as strings. A short string, que era a chamada string de tamanho fixo, que ela pega no máximo 255 caracteres. Que era o primeiro tipo de string lá atrás, quando começou o Bell. O primeiro byte, ele indica o tamanho da string, que é o byte de posição zero. Né? E é um tipo que a gente chama legado, né? Um tipo já antigo, né? Que ele veio lá do Turbo Pascal. E ele foi desenvolvido para trabalhar com pouca memória, né? Exatamente por isso que ele era bem limitado em tamanho. É bom é rápido para coisas pequenas, né? Mas não tem a alocação de memória dinâmica, tem as vantagens. A desvantagem é que realmente 255 caracteres não suporta Unicode. Se você for trabalhar com dados tipo Unicode, você não tem que usar o short string. Aí tem um exemplozinho aqui, ó. Hello, uma variável do tipo short string, e você vê o hello dentro dessa variável. Aí o answer string. O answer string ela já é uma string de tamanho dinâmico, ela não tem um tamanho fixo. Aí uma codificação ANSI, que usa code page, ela foi usada muito até 2009, e ela não aqui, né, não suporta Unicode. Então ela gera problemas quando você internacionalizar o seu código, a sua variável lá, o conteúdo dela. Aí tem as vantagens, tem as desvantagens dela. E aqui um outro exemplo também de anti-string. Ó, uma coisa interessante aqui, ó, na desvantagem. Ela foi depreciada em favor da Unicode String, que é no Delphi moderno. Então, a partir do Delphi 2009 para cima, a gente começou a trabalhar com Unicode String. Que é um tipo de mais moderno, mais completo. Tem a Wide String, que é apenas para compatibilidade, eles mantiveram ela para justamente porque vai chamada em API do Windows. Né? A gente tem que converter lá, dar conversãozinha, Wide String, às vezes, né? P-Wide String, P-Wide Char. Ela é mais lenta aqui, ó. Mais lenta que o Unicode String. E consome bastante memória, que é 2 bytes por caractere também. O exemplo é idêntico. Aí agora moderna, Delphi moderno, Delphi 2009 para cima, melhores práticas. Então a string agora, na verdade, é um alias para um Unicode String. Então não esqueçam isso, isso pode cair na prova da certificação. A string, o Delphi atual, ela é como se fosse um alias para um Unicode String. É mesmo que se tu escrever, quando tu escreve string lá, na verdade, ele está escrevendo um Unicode String, que é uma UTF-16, dinâmica e contada de referência. Tá bom? Totalmente compatível com o Unicode, tá? E ele recomenda a gente usar ela preferencialmente, né? A não ser que a gente precise de algo muito específico ali antes, uma compatibilidade, de repente, com algum sistema antigo lá que a gente está usando, para não dar erro de compilação, de edição, alguma coisa. Mas ele recomenda usar o Unicode String, que é a string atual hoje. Aqui é uma tabelinha só para comparando, não vou entrar em detalhes, a gente já deu para explicar aqui bacana. Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Só lembrando agora aqui, que é para vocês puderem fazer a revisão. Estou passando, explicando, mas a ideia é que vocês tenham esse material para vocês também revisarem depois. Tá bom? Aqui são alguns exemplos de short string, usando bem simples mesmo, exemplo hello world, show message, e aqui o tamanho. Aí ele dá até um aviso aqui, ó. Se eu usar aqui a short, tentar colocar um valor de 300 caracteres aqui da letra A, né, que é uma cadeia de caracteres, ele vai estourando, vai estourar e vai dar erro de compilação. A gente tem constante ao longo. Então, isso pode também cair numa prova de Delphi, né, de certificação, ele tentar colocar isso aqui como um exemplo de uma questão. Ele vai dizer assim, vai dar erro, vai funcionar, vai dar aquelas opções ali para você escolher. Tá bom? O exemplo de ANSI string também, só mudou ali a declaração. O wide string, como eu já falei antes para vocês também, é para manter compatibilidade ali com a API, com algumas coisas. E a Unicode String, que é a string moderna do Delphi mesmo, é a Unicode String. Então, você pode botar caracteres de outras línguas, né? Tá vendo aqui, ó, acho que é coreano, chinês, coisa. E pode botar esses ícones, essas imagens que são caracteres especiais aqui, do Unicode. Que é um emoji, né, do foguete aqui, ó, Rocket. Então, já sabemos como é que a gente pode usar aqui melhor essas variáveis. Exemplo de comportamento de memória, a gente tem um exemplozinho aqui também básico aqui.
Vou mandar para vocês esse código aqui também já compilado no Delphi. Já fiz ele todinho aqui, já compilei. Só para a gente ver o comportamento aqui de referência de memória, de variáveis. Aqui ele tem um exemplo para cada tipo de variável aqui. Está tudo já pronto, esse código já, com aplicações aqui bem simples. Então vamos aqui resumindo. A short string ela é limitada, rápida, mas ela é legada, antiga. A answer string é dinâmica, mas não é segura para não tem suporte para Unicode. A odd string ela tem suporte para Unicode. Ela é bom para trabalhar com objetos com, né? Mas é menos eficiente. E a Unicode string, que é a string atual, ela é moderna, ela é segura para Unicode, é eficiente com uma referência de contagem, né? E copy e tudo. Vou mostrar aqui um pouco aí, continuando na parte de Dev Fundamentals, a gente saindo um pouco dessa parte da string, tá? Foi mais a tentar ver um pouco essa diferença de string, caso caia algo na prova. A declaração de variáveis aqui é o básico para todo programador Delphi, né? Variáveis, eu declaro um var, coloco o nome dela e o tipo, e o tipo do lado, com dois pontos. Então, declaração de variáveis, bola, né? E aqui uma então da variável recebendo conteúdo, ó. String, lógico, tem que estar entre aspas, simples, e dois pontos igual, ó. Atribuição do variável e o conteúdo. Boolean é true ou false, né? Você não precisa nem explicação, lógico. Tipo, muito básico mesmo. O que é o var, o que é dois pontos igual. Procedures e functions. Isso aqui são bons porque elas encapsulam o código reusável, né? Então, todo mundo que é programador tem função, usa função e procedures, né? As procedures, elas fazem tarefas sem retornar valores. E funções, elas retornam valor. Então, lógico que só vou usar a função quando eu quero um retorno de valor. Se eu quero só processar algo, eu vou usar procedure e não me preocupo que eu tenho algum retorno lá para o meu código. Tem uma procedure básica, show message, e criada bem básica, white leg. Aqui uma função, ó, uma função ela tem que ter os parâmetros, né? O nome da função, entre parênteses, os parâmetros, e no final o retorno. Isso aqui é fundamento de Delphi, vocês sabem isso aqui, mas depende, a gente está revisando. A procedure ela declara uma rotina, que é uma explicação. A função declara uma função em retorno. Lembrando que a função ela tem que ter o result. Já dentro alguém botou aí no grupo que queria saber como é que ele retornava. Ele queria jogar o result dentro de uma variável e jogar a variável de volta. A gente mostrou lá para ele. Eu acredito que era uma pessoa novata no Delphi. Eu coloco o resultado, o result da função, né? Eu boto o que eu quero dentro do result e o result é que vai voltar lá para a chamada da função. Tá? Outra coisa aqui, ó, os termos, a prova é em inglês, então não esqueçam. Quando ele falar arguments, ele está falando dos parâmetros da função, tá bom? Ó, arguments are passed by value. By default. Então, os argumentos são passados do padrão. Se você quiser passar parâmetros do padrão, a gente usa o nosso do var e do out, né? Também aquele detalhezinho lá no ponto. Controles estruturais, aqui, controles condicionais. O if, eu não vou entrar em muito detalhe aqui do if, que é básico também demais. Condições alinhadas, aí aquele if seria o else, né? Que a gente sabe que a gente não pode dar muitos níveis de if, else, que fica complicado de entender o código. A gente vai tentando sempre manter o código mais limpo possível. Estruturas de loop, também todos conhecem com certeza, que é o for, é a das avisadas, né? De 1 aqui, no caso, a variável i, ela vai de 1 até 5. E tem a loop, o while loop, que é o while, também uso muito esse sistema para fazer loop em dataset, até fim do arquivo, né? Vocês devem usar bastante também. Ele fez um bem básico mesmo, que uma variável, e repetição, repeat until, né? Que é o tipo ao contrário do while lá, então ele sempre vai passar pelo menos uma vez aqui, já que o teste da condição é lá embaixo, no final. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui comentar um pouco de algumas questões aqui que podem cair, assim, ou mais ou menos, que pode fazer mais ou menos o que fosse cairia na prova. Por exemplo, aqui uma pergunta aqui, pode cair. O que a cláusula use faz no programa Delphi? Ela declara variável, ela especifica um módulo incluído, ela define o nome de um programa, ou ela marca um programa, um conjunto de um programa. Aí eu botei em branco aqui a resposta, que é para facilitar aqui, para não ficar aparecendo direto. Deixa eu trocar aqui a B, né? Ela é uma inclusão de um módulo, nós sabemos que é o init. A gente usa ela para importar a biblioteca de um dos módulos que contém funções, processos ou variáveis que você precisa ser usado no programa. Aqui tem um exemplozinho, tá? É aquela questão, às vezes caem questões básicas na prova e às vezes tem questões um pouco mais tipo pegadinha. Então, a gente tem que entender muito bem o conceito
né? A gente está estudando coisa aqui que, com certeza, a maioria, principalmente os sêniores, ele já domina isso há muito tempo, né? Mas a questão é que a gente tem que estar dominando de uma maneira que a gente entenda mesmo o conceito dela. Caso caia algo parecido, a gente entenda a diferença, que é o que eles tentam fazer na prova. Fazer, colocar um pouquinho ali, a gente tenta colocar uma maneira, umas perguntas parecidas que dá, faz a famosa pegadinha. E a gente não pode perder pontuação na prova nas questões da Fundamentals, né? Que são justamente seriam, teoricamente, as mais fáceis. Então, a gente tem que estar atento com isso, pessoal. Atento com a questão do básico mesmo, assim, do fundamento. Entender bem. Por isso que eu tentei ensinar o que é tipo de string, as mudanças, tudo, da melhor maneira possível. Aqui a questão 2, ele perguntou, qual é a saída desse código aqui? Código bem básico. O variável string, tem um rocketzinho do emoji, né? Quem está mais esperto aí já sabe, provavelmente ele está pedindo aqui qual é a message do tamanho da variável. Ó, ele converte ela para string, né? Já que o tamanho é tamanho inteiro, ele tem que converter para string para poder usar aqui no show message. Sabemos que a Unicode ela trabalha com, né, a Unistring lá, Unicode string, ele usa o dobro de memória, né? Questão 3 aqui, passando parâmetros. Então, aqui é uma questão que fala aqui, ó, de uma procedura onde ela passa dois parâmetros aqui, três parâmetros, em que algum ele usa barra, outro ele usa const, outro ele usa alt. Aí ele fala que se eu deixar esse y igual a 5 aqui, recebendo 5 vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque o y é uma variável, quando passou lá o parâmetro, na procedura, ele está tipo const na frente. Quando está const, eu não posso alterar. O y que vem de lá, ele não pode ser mais mexido aqui dentro da função, tá bom, pessoal? Então, esse detalhezinho, isso é quase certeza que pode cair. O const, barra, tem estudado mais ênfase lá nessa parte de parâmetros chamadas de procedura e de função, usando essas palavras-chave aqui. Tá? Bar, const, alt. Bom? E só aqui para a gente dar uma olhada mesmo para ter uma ideia. Essa questão quinta aqui, ó. Falou qual é o tipo de string Delphi, que o tamanho é limitado a 255 caracteres, que armazena o tamanho do primeiro byte. Quem prestou atenção na aula no começo, né, vai saber qual é o tipo aqui. É a short string, olha aqui. Que é aquela tipo mais antiga do Delphi lá, que era antigamente, antes do Delphi 2007, do 2009, era o short string, que é a chamada short string. Tanto que ele fala aqui, ó. Legacy String Type. Então, é uma tipo legada, ela é antiga. Existe uma boa chance de cair na prova de vocês. Claro que a prova vocês sabem que não é igual para todo mundo. O sistema sorteia as questões, então ela deve ter um banco de dezenas, centenas de questões. Cada vez que você for fazer uma prova, você não vai ter a mesma prova, nem para mim, nem para vocês, né? Mas a gente tem que entender o conceito. Muito importante. Aqui ele fala, ó, outra questão aqui, a 6, que é um parâmetro passado por padrão no mecanismo de procedimento, né, procedimento de fonte. Ele está dizendo assim, como é que eu faço? Eu passo o parâmetro por padrão. A resposta é por var. Em geral, eu faço, né, por var, ele passa por referência. A passagem de parâmetros por referência aqui. No caso, ele falou, a resposta aqui é por valor, que é a cópia. Então, quando eu não passo lá o var, nem o out, né, que vocês devem também saber muito bem isso, ele copia lá o valor e eu recebo aqui na função ou na proceda. A questão 7 aqui, ele fala uma estrutura de Delphi que garante que o bloco será executado pelo menos uma vez. Também facinho, esse aqui, ó. Repeat antigo, porque eu sei que pelo menos uma vez vai executar o código, já que ele só testa, faz pelo menos uma vez. Também bem básico isso aqui, mas vamos lembrar que isso pode cair, com certeza. Questão 8, ele fala que o Delphi 2009, que é o Delphi moderno, é recomendado um tipo string para o geral uso, né? Para o geral, tipo Unicode, com suporte a Unicode e gerenciamento de memória eficiente. Então, o que eu uso aqui, letra D. Né? String, por quê? Porque o string hoje é o mesmo Unicode string. Não esqueça. Então, pessoal, e não esqueçam que string, no Delphi atual, do 2009 para cima, ele é o Unicode string. Tá? É um alias, na verdade. Quando você escreve string lá, ele é como se você estivesse escrevendo Unicode string. Não esqueçam isso, que pode cair na prova também. Questão 9. Qual é a palavra-chave usada para declarar o retorno de um valor na função Delphi? Lembra que a gente acabou de meter lá em cima, né? O retorno do valor da função eu uso result. Tá? Questão básica, mas que pode cair também. Explicação aqui, né? Como eu falei, do result. E a última questão aqui, né? Qual dos tipos aqui ele aceita um dado, um tipo de ponto flutuante no Delphi? Também eu acho que ele está bem fácil essa aqui também. No integer, que vai dar erro, nem no boolean, nem no char. Tem que ser o double. Então, tipos de variável, o que cabe? Qual é o tipo de dado que cabe dentro do tipo de variável?
só pode cair na prova também, tá? Tem que ter bem calma, bem cuidado aqui para não ter esse tipo de problema. E para concluir, né, entender os fundamentos do Delphi é crucial para construir aplicações eficientes. Por isso que nós estamos Delphi Fundamentals, e por isso que a Embarcadero cobra isso na prova, né? As sintaxes, os tipos de dados, funções, procedimentos, controle de controle, eles têm que estar automático na cabeça de vocês. Isso é conceito básico do Delphi. Então, a gente não pode errar conceito básico, lógico. Isso requer, né, que a gente esteja praticando ali, lendo documentação do Delphi, né, e melhorando nossas habilidades para a gente poder crescer e avançar. Tá bom, pessoal? E aí, estou de volta. Acabamos mais essa aula onde nós tivemos muito conhecimento, muito conteúdo. Espero que você tenha gostado desta aula. Estaremos preparados para o próximo tópico. Não perca, as aulas são semanais. Esteja aprendendo, estudando, debatendo, tirando dúvidas e teremos sucesso com certeza nessa prova. Um grande abraço.